Abençoados com todas as sortes de bênçãos, já estamos na melhor noite. Bem-vindos sejam todos a mais uma live do canal Igreja em Espírito e em Verdade. Bem-vindos os novos inscritos, umas 30 pessoas hoje entraram em contato, me perguntou aonde que estava esse canal, primeira vez que entrou. Olha, sejam todos bem-vindos, pessoal lá de Maranhão, pessoal parece que de Itanhaém, uma comunidade lá em Itanhaém está aí. Olha, dê o seu like, compartilha, vamos juntos. São 200 e poucos milhões e é muita gente para ser avançada pelo Evangelho e nós estamos apenas no começo deste round e tem muita luta pela frente. Bom, eu quero agradecer também a um abençoado que entrou em contato conosco, por esta palavra maravilhosa alcançou o coração deles. Eles são lá de Pernambuco, eu me esqueci a cidade, mas eu vou procurar lembrar depois. Ele depois entra em contato comigo, me dá o nome da cidade. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua generosidade. Meu desejo em Cristo é que vocês sejam edificados. Existem vários canais pregando esta palavra, todos aí unidos, sem discordância, pode até haver um conflito doutrinário, mas estamos todos na mesma vibe. Nossa luta é contra o sistema doutrinal. Bom, o tema desta live de hoje é os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. Que interessante. Eu tenho insistido veemente em que o sistema religioso usa o Apocalipse, o livro do Apocalipse, para amedrontar. Este livro do Apocalipse foi colocado no cânon não por revelação. Ele foi colocado por outros intuitos. Por revelação, este livro, e alguns não deveriam nem fazer parte deste compêndio. O livro do Apocalipse não foi escrito para mim nem para você. Você vê, a teologia não consegue respeitar a datação, não consegue respeitar a cultura e vive se apoiando em fontes externas. Porque Eusébio, porque Irineu, o pai da igreja. Não existe o pai da igreja. O pai da igreja é o eterno, é o Criador. Então, a fonte inesgotável de conhecimento, de datação, o próprio livro mostra através da cultura, dos nomes, né? a linguagem do livro, o seu destinatário, o seu remetente. Não adianta porque Irineu ou não sei quem disse que João escreveu no ano 95. Não tem como comprovar fonte externa quando você analisa internamente o que está escrito no livro. Então, a pergunta que eu faço é: se o livro do Apocalipse é um livro para os dias de hoje, aonde estão os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia? Eu gostaria que um teólogo viesse online e dissesse: Geraldo, está lá na minha congregação. Está, porque tem umas cartas aqui para serem entregues a eles. Aliás, 7. Então, veja, não existe nenhuma possibilidade de alguém escrever algo, se cumprir uma coisa em um tempo, se cumprir outra coisa em um tempo, se cumprir outra coisa em outro tempo. Isto não faz parte da presciência do Pai. Deus não trabalha com esses atributos de ignorância. Um ano, meu amado, tem 12 meses. Ora, para fechar um ano, não se cumpre 3 meses nesse ano, 3 meses no ano que vem e 3 meses em 2050. Parcelar o ano, fatiar os anos.
Deus não trabalha com este atributo de ignorância. Deus é sábio. O livro de Apocalipse, ele tinha um propósito. Vou ler com vocês Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9. Eu, João, olha, irmão vosso e companheiro na tribulação. Veja, para quem entende a escatologia consumada, João estava vivendo, junto com os irmãos no primeiro século da era cristã, a tribulação que Jesus disse que iria acontecer naquela época, Mateus capítulo 24, e que não teria outra. Ele deixou claro isto. Agora, claro que a desonestidade teológica, no intuito de obscurecer o beneplácito do Pai, a desonestidade teológica com desejos espúrios de arrecadar no seu acharcamento, vai obscurecendo, vai vitimizando, vai cauterizando o entendimento das pessoas. No momento da escrita, o que se vivia, disse João, era tribulação. No reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo de número 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Segura isto aqui, meu amado. Meu amado, preste bastante atenção na riqueza de detalhes. Qual era o dia do Senhor para João, que era um judeu, meu amado? Não era o sábado? Ora, meu amado, se João está dizendo que no momento da escrita ele está no sábado ou no shabatum, como dizem, significa que a lei física ainda era observada. Ora, se isso está depois e Jerusalém foi devastada em 70, qual foi o dia do Senhor a partir de 70, meu amado? Nenhum, todos os dias. Os judeus ficaram dispersos, não havia templo, não havia observância, não havia dízimos, acabou. Em 70 DC foi feita devastação total. Jerusalém física deixou de existir, aquilo queimou, acabou. Como observar o dia de sábado? Então, para João, a observância ainda continuava, porque ainda não tinha chegado. Então diz, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Versículo de número 11, dizendo, o que vês, escreve em livro, e que Roma chamou de Apocalipse de João, escreve em livro e manda. Ora, o que João iria relatar no livro do Apocalipse, a voz como de trombeta, mandou ele escrever e mandar para quantas igrejas, meus amados irmãos? Aqui diz que é 7. Quais eram estas 7 igrejas? Igreja Pentecostal, Jesus é poderoso, é isto. Igreja Pentecostal do Barbante de Deus, é isto. Ora, o livro do Apocalipse, em que eles dizem que ainda vai se cumprir, foi dado a João para enviar a quem? Vou ler. 7 igrejas. Olha lá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ora, esse livro foi entregue na igreja dos Gálatas? Não. Ora, este livro aqui, a voz de trombeta ou anjo, ou entenda-se quem você quiser, mandou João entregar esses livros, esse livro, mandou ele entregar à igreja de Tessalonicense? Não. Qual era o destinatário do livro que Roma chamou de Apocalipse de João? As 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas da Ásia, cada uma delas tinha um representante, um mensageiro, que iria receber este livro
de acordo com a necessidade a ser tratada em cada uma desses lugares, e esses homens é que receberiam isso. Ora, meus irmãos, se o Apocalipse é para o dia de hoje, cadê esses pastores para receber? Porque tem 7 cartas aqui para entregar a eles, que fazia parte deste livro. O conteúdo do livro foi dividido entre 7 igrejas, foi enviado para lá. Ora, a igreja se perde. Por quê? Porque é um livro com a linguagem totalmente judaica. E você vê que a datação do livro era um livro que tratava de uma cultura judaico-cristã. Pós 70, não havia mais tabernáculo, não havia mais templo. E se você fizer uma leitura minuciosa, você vai ver que toda a linguagem precede de uma cultura judaico-cristã. Não tinha nada a ver com a vida após 70. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Olha aí. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Está vendo? Isto tem um destinatário. Então era para entregar ao anjo da igreja, o mensageiro. Não é um anjo de asa, místico, sobrenatural. A palavra anjo aqui dizia respeito ao mensageiro da igreja, daquela comunidade, daquelas vidas que estavam reunindo ali em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Versículo de número 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás, o opositor, habita. Olha lá, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão. O que é que Balaão tinha a ver com a vida no ano 95? O que é que ele poderia representar pós 70, 95? O que é que esse texto tem para se aplicar na minha vida? Qual é a influência de Balaão? Tem nada a ver, a linguagem é da cultura judaica. Em Pérgamo, tinha alguém com esta mesma cultura, com esta mesma prática de Balaão. O argumento aqui é extremamente judaico. Diz ele: tenho todavia contra ti algumas coisas, porque tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Esse assunto aqui estava sendo tratado aonde? Nas igrejas no Brasil? Estava sendo tratado na igreja de 1900, no ano 300, ou estava sendo tratado lá em Pérgamo, onde havia um mensageiro e que recebeu essa informação e estava sendo tratado com eles? Então é isso, é exatamente isso que a gente tenta trazer com clareza. Por quê? Porque o livro do Apocalipse se tornou um mistério, cheio das suas figuras, das suas linguagens de figura ou figuras de linguagem. A ordem do fator aqui não altera, né, o processo a ser tratado. E fica fazendo livros de teologia e põe medo. Olha, eu, quando estava no sistema, na minha caminhada, eu tinha um medo terrível do Apocalipse, mas nunca me mostraram para quem ele foi escrito. Ora, meu amado, você vai no médico. E eu já contei a história aqui de um polonês, né? Você vai ao médico, pegar o resultado do seu exame de sangue. Chega lá, por um erro, e que acontece todo dia e toda hora, em vez de você pegar o seu resultado, você pega o resultado de um nome parecido e às vezes você nem lê o nome, você vai direto no resultado. E chega lá, diz que é metástase. Ora, quando você pega aquele resultado, aquela leitura que e diz lá que é metástase 6 meses de vida. É assim. Quando a gente pega o livro do Apocalipse, e o intuito
realmente esse, colocar medo. Tanto é que existem vários outros apocalipse que eles chamaram de apócrifo, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Pedro, dizem até alguns que tem Apocalipse de Paulo. Não foi incluído. Foi incluído o que dava interesse de domínio. Então, quando você pega o resultado em que alguém diz lá, é câncer, é metástase, você nem lê o nome. Chega em casa e diz para a mulher, eu tô com câncer, metástase, olha aqui. A mulher nem olha com medo de perder o marido. A mulher, meu Deus, e agora? Aí chega um filho com a mente mais limpa, mais fresca. Deixa eu ver, papai, pega aqui. Não, pai, o seu nome é Joaquim Xavier da Silva. Aqui diz que é para Catarina Eunice. Essa miséria. Automaticamente a dor passa. Foi assim quando a graça de Deus desmistificou. Foi assim quando a escatologia consumada chegou até nós. Foi assim quando alguns pioneiros, pregadores da graça de Deus, cito aqui o nosso irmão Erivelto, do canal Escatologia Plena, foi assim como ele, como um pioneiro, trouxe luz a essa escuridão. E a gente vai observando, vai aprendendo com eles, vai reproduzindo. E aí vai crescendo na graça e no conhecimento com aquele chamado que você tem da sua forma de explanar, você vai chegando a outros conteúdos. E quando eu me deparei com Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, e vi que o laudo desse livro não é para mim, é endereçado a outro. As 7 igrejas da Ásia. Nós somos a igreja de Cristo estabelecida sobre a nova ordem do cabeça. Nós somos a igreja em que foi removido o primeiro e se estabeleceu o segundo. Estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Não há nenhum mensageiro de Pérgamo perto da minha casa. E eu gostaria de perguntar aos teólogos, por favor, se os senhores estiverem aí, porventura, notícia, já que vocês acham que o Apocalipse é um livro que vai se cumprir, me mostre onde está o anjo de Pérgamo, o mensageiro de Pérgamo. Me mostre onde está o de Laodiceia. Há uma carta aqui para ser entregue a ele, já que vocês acreditam que não for entregue, que isto é uma carta para os nossos dias. Então está na hora da gente deixar a desonestidade teológica. Está na hora da gente deixar o partido pessoal. Está na hora da gente se unir em prol da verdade. Vivemos num país de injustiça, má distribuição de renda. Vivemos aí a guerra política, um pânico, uma pandemia. Por que não as pessoas que abraçam a causa do Evangelho não se unem em prol da verdade, de examinar o texto que nós temos, o conteúdo que nós temos nas nossas mãos e dizer de fato e de verdade que o Apocalipse é um jornal velho, de páginas amareladas. Não existe a igreja de Pérgamo e o seu mensageiro hoje, no século 21. Não tem como achar coerência de que uma coisa aconteceu e outra não. Ainda que se pudesse imaginar que foi escrito em 95, aonde está então, depois de 95, o mensageiro de Pérgamo? Como que se pode imaginar que João está na ilha de Patmos vendo o templo em que ele, como judeu, ministro da circuncisão, reverenciava e ele não escreveu nada sobre o assunto? É claro que o livro trata dessa tragédia do povo judeu. A maior tragédia da história do povo judeu foi aquela. Então as pessoas querem empurrar, é porque foi escrito em 95. Meu amado, se o livro fosse escrito em 95, já tenho vários vídeos aqui, os outros irmãos também, que defendem esta ideia coerente, maciça, esmagadora, com base no conteúdo dentro do livro. Não adianta procurar evidência externa, porque Irineu... Quem é Irineu? Irineu teve revelação do céu? Porque os tiveram revelação do céu? Porque você fala de Flávio José. Flávio José foi um historiador contemporâneo, deixou registrado. Mas também as evidências estão baseadas na datação do livro dentro do próprio livro.
Não afirmamos que foi escrito antes de 70, porque Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia disse, ou Irineu, ou não sei quem. Nós falamos com base, eu estou te mostrando base, dentro do próprio livro. A linguagem é de uma cultura judaico-cristã. Balaão era visto por eles lá como alguém que tropeçou. Apocalipse capítulo 11. Olha isso aí. Foi-me dado um caniço. Olha ele escrevendo. Olha lá. E segundo eles, isso aqui é em 95. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que neles adoram. Veja, o santuário aqui que se refere aqui não são as vidas, porque ninguém adora nas vidas lá. E as vidas não tinham um altar. É claro que quem está falando com João se refere ao templo lá em Jerusalém. O santuário de Deus para os judeus era o templo lá em Jerusalém. Ora, meus irmãos, se este livro está sendo escrito em 95, cadê o templo então? Aonde está o templo, o santuário de Deus? Haja visto que em 70 DC, definitivamente, o santuário de Deus, aonde Deus habita, é no espírito dos eleitos. Não tem outra forma. Pode se inventar. Tudo que se inventa acerca de uma construção do terceiro, do quarto, do quinto, é uma especulação, porque diante de Deus, o único santuário que existe é o espírito dos eleitos. Não tem mais. Pode especular, pode fazer o que não tem base. Está encerrado. As escrituras se encerraram. Então, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Versículo de número 2. Mas deixa de parte o exterior do santuário e não meças, porque ele, a parte externa do santuário, foi dada aos gentios, que foi o Império Romano. Esta passagem corrobora com o que Jesus Yahshua disse em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 20, quando virdes Jerusalém sitiada, está próximo à sua devastação. E quem estava falando com João disse: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque ele dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. A pergunta que eu faço aos senhores é: a cidade santa não era Jerusalém? Como então isto aqui aconteceu, escreveu em 95, se a cidade santa que foi devastada e Jerusalém aconteceu em 70? Isto é fato histórico, isto não é conversa da carochinha. Não estou aqui contando para os senhores uma história em que eu comi um prato de cuscuz com carne de porco lá do sítio do Dijaeus e passei mal a noite toda e acordei de manhã com uma baita dor de cotovelo e disse: vou inventar uma história para dizer que João estava vendo um templo. Não, isso está registrado na história. O templo caiu. Apesar dos pastores dizer com as suas afirmações que Yahshua era mentiroso, ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. E aconteceu. Eu não estava lá, mas a história corrobora com isto. Não há templo mais em Jerusalém, a cidade santa foi invadida. O arco de Tito, consta, você pesquisa no Google, coloca lá arco de Tito, e você vai ter todo o relato. Você vai ver que Tito atravessou o ano 70, onde eles dizem que não existe mais filhos da perdição. Tito atravessou o ano 70, morreu em 85, foi aclamado imperador, junto com uma guerra judaico-cristã por Simão Bar Kokhba. Isso é história, isso não é história de Geraldo, eu pesquiso, eu leio. Apesar de pouca escolaridade, nós vamos em busca, nós vamos escavando, nós temos internet. Nunca nos mostraram essas verdades.
Então eu estou aqui num desdobramento para tirar o medo que esse livro produziu na sua mente. Porque você sabe, governar sobre o medo traz obediência, porque aquilo que eu tenho medo eu obedeço. Agora, a liberdade consiste nisso, em quebrar as algemas e deixar você, então, decidir o que você faz. Você vai esperar, então, o anjo da igreja de Éfeso para entregar essa carta a ele? Morra aí, meu amado. Eu tenho consciência de que este livro, por conta do que eu estou lendo, desdobrando aqui, foi escrito antes de 70, porque o templo caiu em 70, não poderia cair, escrever em 95. Ah, mas que o pai da igreja... Ô, meu irmão, vem com esse papo de novo para cá. O que está vendo, abençoado? Que pai da igreja, abençoado? O pai da igreja é quem criou ela, abençoado. O pai da igreja foi quem fundou ela, abençoado. Ele disse, Pedro, tu és Petro, mas sobre esta pedra tu fundará a minha igreja. Tu edificará a minha igreja, a minha. Não é de Irineu, não é de Eusébio, não é de Geraldo, não é de Paulo, não é de Cefas, não é de Apolo, não é de Barnabé. É dele, abençoado. O pai da igreja é ele, o criador é ele. Ele é o cabeça. Então não adianta procurar evidências em fonte externa. As evidências estão aqui. Está claro. Apesar do sistema religioso fazê-lo mentiroso. Mas nós, evidenciando pelo que lemos, com os olhos iluminados, nós entendemos perfeitamente. Não existe mais os 7 anjos, todos morreram. Ainda que nós não tivéssemos olhos iluminados, ainda assim, eles não poderiam estar vivos de 95 para cá. Como aplicar o livro do Apocalipse se o começo do livro já deixa claro que todo o seu conteúdo seria entregue às 7 igrejas da Ásia? Hein? Então essa é a base que nós temos. Agora, dizer, não, é porque se cumpriu isso aqui, a carta era para a igreja da Ásia e o seu conteúdo para a igreja do Brasil. Como? Tem como pensar uma coisa dessa? Claro que nós pensávamos porque não tínhamos os olhos iluminados, a escatologia não trouxe clareza, nós andávamos ainda como que por espelho, por névoa, caluma, nós andávamos ainda com os olhos embaçados, mas a escatologia consumada, e glória a Deus pela vida do nosso irmão Erivelto, glória a Deus, iluminou mais ainda, trouxe mais clareza, mais luz. E então perdemos o medo do dragão, da cauda, da besta. Inventaram até um chip, mas não há chip. Então, abençoados, fizeram do Apocalipse um jornal fresco, um evangelho, uma boa notícia, mas na verdade é um livro de páginas amareladas, velho, notícia velha, lá para a igreja, para as 7 igrejas da Ásia, que nem existem mais, nem ela, nem os seus pastores. Eu quero terminar com uma passagem de Apocalipse 22, 12, para você ver que o seu conteúdo era para aqueles dias. Olha lá, e eis que venho sem demora. Ora, e é por isso que eles me perseguem, veja bem. Vamos fazer de conta que a gente não leu Apocalipse 11 e que a datação do livro, com conteúdo, com desdobramento, dentro do livro, o próprio livro, está sendo escrito com o templo de pé. Se fosse escrito em 95, ele diz aqui que vinha sem demora ou ia demorar 2.000 anos. Porque de 95 para cá são quase 2.000 anos. Se foi escrito em 95, como é que aqui diz sem demora? Então era para dizer assim, eu vou demorar. Porque, você sabe, esta informação foi entregue aonde? Nas 7 igrejas da Ásia. Ora, se ele fosse demorar, e ele estava falando com João, que João estava sendo testemunha dele, João iria escrever no livro às igrejas da Ásia dizendo, olha, vocês não se preocupem, não é para o tempo de vocês, ele vai vir numa data incerta
para mais de 3.000 anos. Não seria assim? Aí teria veracidade. Mas João foi categórico. Ele disse: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E era assim que os judeus viviam, segundo as obras. Então fica aqui esse desdobramento. E um desafio. Se o Apocalipse não se cumpriu, e temos várias evidências para dizer que esse livro, então, está todo errado. Primeiro que ele disse sem demora. Se os teólogos dizem que foi escrito em 95, de 95 para cá demorou para caramba. Então o livro já perde a credibilidade. Se o livro foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, por que os professores da escola dominical se aplicam esse livro às nossas vidas se nós não estamos na Ásia? Ora, se o livro foi escrito em 95, por que João estava medindo o templo, a cidade santa e o santuário de Deus que já tinha caído em 70? Então, esses desdobramentos mostram que a teologia precisa ser revisada, mas o que falta é uma honestidade, porque não vivem a honestidade. O que falta é eles vir a público e dizer: nós erramos, precisamos rever nossos conceitos doutrinários e conduzir as pessoas no caminho da escatologia consumada, para que se abra os olhos, tire o medo, rebente as algemas e as mãos estendidas ao Criador sejam de louvor pela sua infinita sabedoria. Sabe quando eles vão fazer isso? Quando o morcego doar sangue e o saci cruzar a perna, porque o orgulho e a soberba desse sistema religioso não permite que os seus membros avancem na graça e no conhecimento. Mas a vocês que foram arrebatados do sistema religioso, e nós já fomos arrebatados do sistema religioso, vocês estão sem as mordaças da religião, sem o véu doutrinal, e vocês estão reinando em vida e vivendo em perfeita vitória. Meu nome, Geraldo Moraes, sou teu irmão em Cristo. Amanhã, 5h20, os que podem, me aguardem para mais um bate-papo na manhã de confissão de fé. Assim é, com equilíbrio e maturidade da graça de Deus. Melhor noite!